Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletir a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela possa sobreviver e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia, comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se, no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele disse: minha filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem.
menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos hoje a memória de São João Bosco. São João Bosco, que foi apóstolo do Evangelho e trabalhou principalmente, inspirado em São Francisco de Sales, uma grande ação missionária e fundou a Congregação dos Salesianos. Rezamos hoje por São João Bosco e pedimos a sua intercessão por todos os salesianos que fazem um trabalho muito bonito na educação em vários lugares do Brasil. Nós vemos no Evangelho de hoje a ação de Jesus. Jesus que mostra a defesa da vida. 2 eventos em que ele age para salvar a vida. Uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo contínuo há 12 anos. E essa situação para a mulher, o fluxo sanguíneo contínuo, traz toda uma frustração. Primeiro, a questão que ela é considerada pecadora, ela não pode tocar em ninguém. Naquele momento, que era uma visão da época de Jesus. A visão que uma mulher, quando estava num período de menstruação, ela não poderia tocar, porque está impura. Ela não poderia estar ali. E também uma frustração que, naquela situação, ela não podia ter filhos. Então, era uma mulher desconsiderada, vamos chamar assim. Sofria de preconceitos, de discriminação. E ao ver Jesus, ela tem fé, ela acredita, ela o toca. E Jesus percebe a força da fé daquela mulher. É interessante que Jesus questiona quem me tocou. Mas ao ver a mulher que conta a situação e demonstra a sua fé, Jesus não a discrimina. Jesus simplesmente diz: a tua fé te curou. Vá. Essa ação de Jesus para trazer a vida a partir da fé. Em segundo lugar, nós vemos um pai que pede a Jesus. Um pai movido pela fé, movido de ver a sua criança, a sua menina, sofrendo nas últimas. Acredita, pede. Jesus, a minha filha, está assim. Impõe as mãos sobre ela. E Jesus, imediatamente, se coloca à disposição. Depois nós vemos a cena, uma multidão o seguia, chega a notícia que a menina está morta, e Jesus anima esta Jairo. Tenha fé, não tenhas medo.
E vai e diz Talita cum, menino, levante. Em meio às dificuldades que o cercam, Jesus age para salvar. Este evento nos mostra a importância da fé de duas pessoas, da mulher e de um pai que intercede. E nós, como cristãos, devemos sempre estar movidos pela fé, acreditar em Deus. E também, a partir do exemplo de Jesus Cristo, fazer as nossas obras para que a vida possa florescer, superar os preconceitos, as discriminações e acreditar em cada pessoa, acreditar na fé. E como cristãos também somos convidados a resgatar a vida pela fé. Quantas ações nós podemos fazer para promover a vida? Quantos gestos? A fé nos dá a motivação para reerguer, para trazer a vida de tantas pessoas que sofrem de todos os jeitos, com as doenças, com as discriminações, com os preconceitos. Sejamos capazes de ter fé e agir a partir da fé. Fiquemos na graça e no amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua palavra